Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Louvamos a Deus por esse final de semana, na presença do Senhor, né? Ontem ceia, hoje mais um culto da família. E bom é estar na presença de Deus, né? Como a Camila já iniciou aqui ministrando, mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outro lugar. Então eu não sei, quando eu chego na casa do Senhor, a gente tem que sorrir, né, gente? Cara emburrada na casa do Senhor não combina, né? Está alegre quando o nosso coração entra pelas portas por este lugar que é um privilégio. Eu vou ler aqui em Ezequiel, capítulo 47. O pastor Darlan já iniciou lendo esta palavra. É bem conhecido esse texto de Ezequiel, essa visão que Ezequiel teve. Mas a gente vai ler de novo aí só para se situar até o verso, vamos tentar ler aí até o 12. As águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o lado leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. E, enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, que desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Som. Parei aonde agora? Os irmãos vão me ajudar. 8, né? Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, ali a água é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém? Vou ler até aqui, que eu acho que dá para a gente relembrar, né? Quem já conhece essa palavra, aqueles que não conhecem, vale a pena a meditação. São palavras que a gente tem que construir um cenário na nossa mente, porque senão a gente está lendo e não está entendendo nada, né? Então você tem que pensar em um templo, em um lugar, você tem que entrar ali no texto, para entender o que o Senhor estava lhe dando como visão para o profeta. E aqui é o livro de Ezequiel, lembrando, né, que Ezequiel foi um dos grandes profetas israelitas, e o seu ministério, ele foi assim, um ministério muito conhecido ali na época do exílio, né, à Babilônia, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E no livro de Ezequiel, o Senhor fala com esse profeta, mostrando para ele assim a destruição de Israel, devido ao pecado, mas também o Senhor dá diversas visões, onde o Senhor anuncia a restauração desse povo. Então o Senhor mostra a destruição, mas também é o Senhor que mostra ali a visão de restauração. E a gente aprende, né? Por que nós relemos o livro de Ezequiel, se foi algo que foi escrito há milhares, né, de anos atrás? Bom, porque o que o Senhor revelou aos seus profetas são verdades espirituais que continuam tocando e valendo até o dia de hoje. Então aqui, por exemplo, o profeta Ezequiel,
ele narra, né, na sua visão, que ele viu um rio que nascia ali do trono de Deus, do templo do Deus Altíssimo. E aí, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que esse rio, ele corre até o Mar Morto. Então, imagina a visão, né? É difícil a gente construir essa visão, mas era um rio que nascia do trono de Deus, do templo do Senhor, e em direção ao Mar Morto. E para quem não sabe, né, o Mar Morto, que fica ali em Israel, é um mar que não tem vida, né? Ele é um mar de sal extremo e ele não tem vida. E a água que saía do trono de Deus era uma água assim tão milagrosa que transformava totalmente o Mar Morto, trazendo vida para aquele rio. Como diz aqui que nós lemos, era um saneamento, né? Era uma limpeza ali naquele rio. O Mar Morto é um lugar de sal, não tem vida, olha só, não tem peixes, não tem vegetação que sobrevive, né, nesse rio, né, de tão potente aí é a capacidade mortífera desse mar. E de acordo então com a visão de Ezequiel, essas águas que descem do altar do Senhor eram águas milagrosas que purificavam aquele rio, aquele mar, né, o Mar Morto. E essa metáfora, digamos assim, essa visão que Deus concedeu ao profeta, é uma revelação, principalmente, né, quando a gente contextualiza para as nossas vidas, quando o mar, ele representa cada ser humano que nasceu, e nós nascemos mortos em nossos pecados e em nossas transgressões. Mas a partir do momento que nós dizemos sim, para que Jesus reine sobre as nossas vidas e o nosso coração, o fluir do Espírito Santo de Deus é esse rio que nasce do trono de Deus, que agora vem sobre as nossas vidas e nos faz de pessoas mortas, né? Nos transforma de pessoas mortas para pessoas frutíferas, para pessoas cheias de vida. E Jesus, ele confirmou essa palavra dizendo que ele era esse rio, ele era essa fonte de água viva. Se nós lermos lá em João, capítulo 14, verso 4, diz o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu der, esse nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der vai se tornar nele uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Foi o que ele disse, né, para a mulher samaritana: olha, se você bebesse da água que eu tenho para te dar, em lugar de morte você teria vida. Ou seja, isso prova que estas águas, elas não estão somente à nossa volta, mas são águas do Senhor que podem estar dentro de nós, né? Que fluem dentro de nós e que atravessam para o ambiente onde nós estamos. Será que a gente tem uma dimensão disso? Que essas águas que fluem do trono de Deus agora passam a fluir de cada cristão, de cada homem e mulher que se rende ao nome de Jesus. E que maravilha, né? Saber que o Senhor nos chama para águas profundas. Eu quero que você repita assim comigo: ainda existe um lugar mais profundo que eu ainda não fui. Você crê nisso? Não importa, né? Se você tem 50 anos de crente, se você é novo convertido, existe um lugar que nós ainda não acessamos. A visão de Ezequiel é uma visão que nos toca bastante, porque mostra que Deus deseja uma relação aonde o ser humano mergulhe nas suas águas, aonde a gente nade, aonde a gente podemos dizer assim, né, se entregue, que não haja limite na nossa relação com Ele, que não seja uma relação pela metade. E eu trago aqui nesta noite essa palavra porque ela primeiro falou comigo, né? Há um tempo atrás, eu fiz uma oração para Deus. Não sei nem se foi bem uma oração, mas aquela conversa que a gente tem com Deus, que você não está nem esperando resposta, sabe? Você fala, né? E eu falei assim para o Senhor: nossa, meu Deus, por que o Senhor não dá um feedback da minha vida? Sabe quando você pergunta, né? Meu Deus, assim como o Senhor enviou cartas para a igreja da Ásia, assim como o Senhor traz cartas para a igreja de modo específico, faz uma cartinha personalizada para mim aí. Olha que pedido, gente.
E a gente não está brincando de ser crente, né? A gente não está brincando de que existe um Deus. A gente não está brincando que a gente ora. E foi uma experiência tão assim, porque eu acabei de pensar nisso. Eu fechei meu olho, eu tive uma visão. E eu não sou de ter visão, né? Não tenho esse dom assim sobre a minha vida. Mas naquele momento o Senhor me deu uma visão. E foi a resposta de Deus. Eu me via em um rio, só que eu estava com a cabeça para fora. E naquele nado, você já viu o nado de quem não sabe nadar? Qual é o nado de quem não sabe nadar, mas quer fingir que sabe nadar? É o nado cachorrinho, né? Não é aquele nado sem vergonha, né? Aquele nado que você não está nadando, mas você finge que você está nadando para sair do lugar. E nessa visão eu estava exatamente dessa forma, um rio imenso, mas que eu estava. E aí foi algo assim, quando a mensagem vem de Deus, é como se o Senhor lançasse um rolo que em um segundo aquilo vem sobre a nossa vida e o Espírito Santo vai nos dando a interpretação daquilo. E o Senhor falava comigo exatamente isso. Olha, você até que está nadando, mas a sua cabeça está para fora. E é exatamente desse jeito mesmo, é o mais difícil. O mais difícil é se lançar de cabeça. O mais difícil é mergulhar a nado, porque na presença de Deus, a cabeça simboliza o racionalismo. Representa as nossas lógicas humanas, representa as nossas seguranças humanas. E naquele momento o Senhor falava assim, ó, existe um lugar que eu quero te levar, mas esse nado não vai te levar. Porque o nado, para você acessar o outro lado, é um mergulho de dependência de Deus e não mais o seu controle. E eu nem lembrava assim naquele momento desta palavra, né? E não há nada que o Senhor nos revele que Ele já não tenha revelado antes na palavra. Mas tem momentos que o Senhor nos desperta e nos leva a estudar, né? a se apropriar dessa palavra, a entender. E o Senhor falava isso ao meu coração. Olha, a parte mais difícil é a cabeça mesmo, é o racional. Muitas vezes a gente se entrega no rio de Deus, aonde a gente mantém o olhar para a terra firme. Então eu estou ali no mar, mas eu estou olhando onde tem a terra firme. Então eu estou medindo a distância onde eu estou e até onde eu posso ir. Eu estou sob controle. A gente nada, mas de alguma forma eu mantenho o controle, eu tenho as minhas seguranças construídas. Mas eu entendi aquilo como um recado de Deus para a minha vida, e o Senhor me impulsionou, né, a compartilhar nesta noite, de que para viver a vontade de Deus, nós precisamos aceitar esse convite de mergulhar em águas profundas. Um lugar onde para se atravessar, para acessar esse lugar com Deus, só se atravessa a nado. E orando ao Senhor, né, Ele falou, compartilhe essa palavra, como a Bíblia diz. A consolação que foram consolados, console aos outros, né? A edificação que o Senhor nos dá, que seja um instrumento para edificar a outros. E eu sei que esse é um culto de domingo, né? Teve uma ceia ontem, um domingo chuvoso. Domingo é difícil muitas vezes, né? Na guerra contra a carne. Mas eu sei que se você está aqui nesta noite é porque você tem aceitado um convite à profundidade. Quando a gente entra por essas portas é porque a gente entende de alguma forma, meu Deus, eu creio que há mais do Senhor sobre a minha vida e que eu posso me entregar um pouco mais. E por isso, o título, né, desse sermão é exatamente desse jeito, é um convite à profundidade. Então eu quero que você que entrou aqui nesta noite veja esse convite aí na sua mão. O convite que vem de Deus, Ele é dono do ouro e da prata, né? Então, um convite de ouro, escrito aí com letras de prata, o seu nome. Você pode ver pela fé? Tem até um diamante assim nele, ó. Está escrito assim, um convite à profundidade. Porque o Senhor não nos obriga a nada. Quando a palavra sai do altar, é um convite para que a gente viva a palavra de Deus. Então, para você que se interessa viver a profundidade, o Espírito Santo, Ele nos ensina, né? Então a gente vai pegar aqui, a partir do exemplo de Ezequiel, uma aula com o Espírito Santo de como viver então essa vida em mais profundidade, essa área da sua vida que você sente que tem que nadar, tem que se entregar, tem que se lançar.
Existem 4 etapas até o nado. Vocês sabiam disso? A gente vai ver que ao entrar no mar, primeiramente a água vai aonde? Como foi na visão de Ezequiel. A água nos tornozelo. Onde é o tornozelo, gente? Por aqui? Tornozelo, né? Então, quando a gente coloca o pé lá na água, entrou o tornozelo, dá para sentir uma brisinha do mar? Refresca um pouquinho? E é o início da caminhada na fé, contextualizando, né, nesse sentido da palavra. Quando a gente coloca os pés no rio de Deus, a gente pode dizer que é o início da nossa caminhada com o Senhor. A gente sente o sobrenatural. Se eu perguntar aqui, cada um dos irmãos teve o seu início dos pés no rio de Deus, no tornozelo. Foi aquele momento que a gente chama assim, um momento inicial com Deus, aonde a gente é atraído ao Senhor, seja por uma cura, por uma resposta, por uma palavra que o ministro falou lá no altar, que você falou, meu Deus, Deus está falando comigo, Ele conhece a minha vida, Ele sabe quem eu sou. Aquele momento que você olha para o Senhor e você se apaixona. A gente começa a andar com Jesus, né? Só que tem muita parte ainda fora do rio. Água nos tornozelos? Tem bastante. E o início, né, da caminhada com o Senhor é uma guerra. Quantos já passaram por isso no início da caminhada? Porque tem muito da carne fora ainda. Então é aquele momento de conflito. Ai, não sei se hoje eu vou para a igreja não. Para que tudo isso, né? Será que precisa mesmo? Não, eu já tive o meu encontro com Deus. O Senhor, Ele nos convida, como a gente viu aqui com Ezequiel. Ele não mandou Ezequiel se lançar no rio, mas Ele fez um processo de caminhada. E da mesma forma é conosco, né? Então o Senhor não nos convida para nadar imediatamente, Ele nos convida para andar. E os pés no tornozelo, né, as águas no tornozelo, elas refrescam um pouco. Elas trazem aquele deslumbre de pisar onde eu nunca pisei. Mas nós não podemos ficar paralisados nesse nível. Quem fica paralisado nesse nível são pessoas que a gente diz assim, meu Deus, mas não recebeu um milagre, não recebeu uma cura, olha o que Deus falou, olha o que Deus fez. Mas a pessoa teve aquela experiência, mas ela paralisou ali. Ela não aceitou mais mudar de nível, né? Subir de nível no rio de Deus. Mas aquele que aceita o convite para caminhar um pouco mais, agora ele vivencia águas que dão nos joelhos. Dá para sentir um pouco mais do rio agora? Dá, né? E águas nos joelhos, a gente pode dizer que é aquele momento onde a gente, poxa, eu entendi que caminhar com Deus é assim, é uma guerra contra a carne, por isso eu vou orar, vou jejuar, vou acordar de madrugada 3 da manhã para orar, porque não é fácil. Eu entendi que tem uma batalha espiritual. Olha só, a pessoa andou mais um pouco. E é interessante, né? Porque é um momento de sacrifício, é aquele momento de entrega, onde a pessoa sobe no monte. Mas ainda tem uma parte que está fora do rio? Tem, né? Estou sentindo um pouco mais, mas ainda está fora no rio. O Senhor, Ele aceita, Ele respeita o momento em que nós estamos. Mas assim como uma criança que no processo de desenvolvimento, né, cada um de nós não podemos ficar estacionados, a gente tem que seguir para a próxima etapa, assim é a caminhada com Deus. Então o Senhor diz, agora filho, ande mais um pouco. Só que tem pessoas que falam, não, esse nível de águas no joelho tá bom, né? Estou orando, estou jejuando, estou indo na igreja. É a questão dos ritos. Olha, eu tenho sido dizimista fiel. A pessoa cumpre aí todo um protocolo. Mas se ela ficar parada com águas nos joelhos, ela se torna uma pessoa religiosa. Eu estou na igreja, exerço até um ministério, eu cumpro o mandamento, mas ainda as águas estão só nos joelhos. Infelizmente a gente encontra com pessoas que se tornam legalistas, como a palavra diz, porque parou no joelho, ainda tem uma parte
que não foi tomada por estas águas, estacionou ali. Mas aquele que aceita o convite para caminhar mais um pouco, a palavra diz que as águas vão agora nos ombros. Aí já sente um pouquinho mais, né, gente? Cobriu o que agora? Coração, né? Cobriu o peitoral. Então já está mais inserido nesse rio. A gente pode dizer que cobrir o coração significa cobrir os sentimentos. A gente consegue sentir uma vida mais íntima com Deus. A gente se emociona mais com o louvor. Tem uma maior sensibilidade às impressões espirituais. Há um discernimento maior. A gente entende o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, o sacrifício de Cristo. A gente pode até se mover nos dons espirituais. É um momento maravilhoso, é aquele momento que você fala: uau, meu Deus, que coisa boa, né? Valeu a pena o sacrifício? Está valendo a pena. Porém, pode ficar só aí? Não. Tem um momento que o Senhor nos chama para caminhar um pouco mais. O negócio está ficando perigoso ou não? As águas já estão aqui. Quem não sabe nadar fica como? Não. Está tudo muito bom. Só que, infelizmente, quando as águas elas ainda estão nos ombros, a gente pode ser que ficar paralisado nesse lugar, nesse nível, acontece algo estranho e que não é incomum a gente ouvir ou a gente já ter falado isso em algum momento. Olha, quando eu estou na igreja, quando eu ouço aquela palavra, eu falo: é isso, amanhã vai ser um dia de vitória. Vou tomar uma decisão importante. Vou iniciar aquele projeto. A gente se enche de fé, ou não é verdade? Mas, quando chega a segunda-feira, parece que aquela fé toda só ficou aonde? No culto. Porque o Senhor, Ele trabalha assim na nossa vida, independente de onde a pessoa está, no seu nível, no seu processo de encontro ao Senhor. Mas, se o Senhor está nos chamando para mergulhar e a gente não quer entrar neste lugar de dependência divina, de uma aventura, de um se arriscar, a gente pode se tornar uma dessas pessoas que, no momento de comunhão ali em igreja ou com Deus, eu estou derrubando muralhas, mas parece que lá fora as coisas não funcionam. E por que que isso acontece? Porque há momentos que o Senhor nos convida para um próximo nível, para nadar. E Paulo falou sobre isso, mostrando que essa é uma realidade a todos os cristãos. 1 Coríntios 13:11, ele disse: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, o que eu precisei fazer? Deixar para trás as coisas de menino. Chega o momento da vida cristã, diga comigo, que o crescimento é necessário. Observe que Ezequiel foi caminhando. Deus não lançou ele de cara no nado. Tem pessoas que já querem chegar nadando. Não, é um processo. E às vezes a gente quer que quem está do nosso lado nade, mas não. A gente tem que respeitar as decisões de cada um e o nível que o Senhor tem levado a cada um. O fato é que o Senhor quer nos mostrar nesta noite que o mais difícil é sempre lançar-se de cabeça. A cabeça simboliza o nosso ego, o nosso controle. Enquanto estamos com a cabeça fora do rio, nós enxergamos a terra firme. E entrar de cabeça, a gente pode se perguntar: será que eu vou me permitir ser levado literalmente pelo rio de Deus? Porque aí já não é mais o meu controle, mas é o dele. Aí já não é mais o meu raciocínio, mas é o dele. Aí já não é mais a minha condução, mas é a dele. Isso é o maior desafio para o cristão nos dias atuais. A profundidade exige uma fé, uma confiança total. Enquanto a gente está aqui
Muitas vezes a gente pode dizer, olha, eu confio, eu creio, mas quando o Senhor nos convida a viver algo na palavra, lá vem o nosso raciocínio querendo impedir. É a guerra, como a Bíblia diz, do homem natural, que luta contra o homem espiritual. E aí é quando vem as sugestões do nosso raciocínio, dizendo, você vai mesmo? Será que aquela palavra era mesmo para você? Eu já ouvi pessoas dizerem isso, o batismo com o Espírito Santo, também não é para tanto, né? Oração 1 hora, também não é para tanto, né? Ser crente obedecendo desse jeito, também não é para tanto, né? Não é assim, gente? O racional, às vezes vem no nosso coração algo, eu vou fazer isso, eu vou entregar isso ao Senhor. Aí lá vem o homem racional dizendo, mas também não é para tanto. Eu vou jejuar hoje, aí lá vem o racional e fala o quê? Também não é para tanto, é para aqueles dias, né? Olha, eu quero viver esse chamado, eu ouvi, eu creio que é para a minha vida. Mas na segunda-feira vem o homem racional e diz o quê? Também não é para tanto. Como a gente sempre ouve aqui do pastor, o bom é inimigo do melhor. O que impede lançar-se de cabeça a nado é que tá bom. Eu já estou sentindo o rio de Deus aqui. E aí vem 1 Coríntios 2,14, que diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E é isso que o Senhor falava para mim. Enquanto a cabeça está fora, o homem natural está olhando as suas seguranças. Por quê? Porque eles são loucuras. As coisas de Deus são loucuras para o nosso raciocínio, gente. Ficar cantando, Camila, santo, santo, santo é o Senhor, é loucura para muitos. É loucura muitas vezes entrar pelas portas da adoração dizendo, Senhor, hoje eu tomo uma decisão radical na minha vida. Eu abro mão desse pecado de estimação. Porque nunca me aconteceu nada, Deus continua me abençoando. Olha, esse entendimento, eu sei que na palavra tem que mudar, mas também não é para tanto. Porque eles são loucuras e não pode entendê-las. Sabe por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. E para discernir algo espiritualmente, gente, a gente não tem que estar no controle mesmo. O controle tem que ser dele. Enquanto tiver no nosso controle, a gente vai sempre colocar a lógica humana. E muitos lugares que o Senhor deseja nos levar, a obra que o Senhor deseja fazer na sua vida que entrou aqui nesta noite, não vai ser a sua lógica humana que vai levar. Ela é até inimiga nesse momento. O inimigo não tem que agir muito não, já basta a lógica humana. Mas se nós aceitarmos o convite à profundidade, não mais nos parecerão loucura, porque o rio de Deus, ele é comprometido a nos fazer chegar ao destino que o Senhor tem para nós. O rio de Deus é comprometido a fazer-nos chegar nos lugares que o Senhor reservou, com as bênçãos celestiais, com o conhecimento de Deus, com a profundidade. Se nós não aceitarmos esse convite, jamais nós iremos em direção ao que Deus reservou para nós. Não iremos acessar o outro lado, não iremos acessar a profundidade. E uma das formas, então, que nós podemos saber, né? Senhor, será que eu estou andando ou será que eu estou nadando? Aí a gente se lembra de um versículo base, né? Que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas o Senhor me falava, olha, lançar-se por completo, as nossas ansiedades, a gente vem de novo com o controle. Vocês sabiam que as pessoas mais ansiosas são aquelas que gostam de ter o controle da situação? Qualquer coisa do dia a dia, né? Se algo sai do controle, o que acontece? O coração já acelera. E esse tem sido o maior desafio da nossa geração. A ansiedade é considerada
a doença do século, porque apesar de ser uma reação, né, natural aí do nosso organismo, ela paralisa, ela é uma doença mesmo, porque paralisa até mesmo os órgãos, o sistema imunológico, atrai doenças. A gente sabe que existe a preocupação natural e a patológica. E nós, como seres racionais, a gente gosta de algo que é chamado de previsibilidade. E o nosso racional, ele pede isso, a gente quer a previsão das coisas. Quando vai acontecer? Qual a data? Né? Qual o horário? Certinho. A gente gosta de previsibilidade. Gostamos da sensação de estar no controle da situação, da nossa vida e às vezes no controle de quem? Da situação do outro, né? Faz assim, vira assim. Essa é a realidade, mas a realidade da vida é que nós não temos o domínio e não temos previsibilidade de todas as coisas. Nós podemos nos preocupar, por exemplo, em acordar no horário, cumprir os nossos compromissos, nos preocupar em nos dedicar àquilo que nós nos dispomos a fazer, mas ainda assim há situações que nós não detemos o controle. A preocupação é o que o próprio nome diz, uma pré-ocupação, ou seja, eu ocupo um espaço da minha mente que não era para estar ocupado, e por isso que eu sofro. Por isso a preocupação excessiva, ela prejudica a memória, ela traz insônia, ela traz um mal-estar físico, ela traz tantas situações, e o pior, né? Ela gera incredulidade. Por isso, quando o Senhor nos convida a lançar sobre Ele a ansiedade, é porque o Senhor deseja nos trazer vida. E para viver o reino de Deus como cidadãos dos céus, é necessário lançar o nosso cuidado ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida nessa situação. O perfil ansioso tem crescido na nossa geração. Cada vez mais o ser humano está indisposto a crer em Deus, porque nós somos a geração da tecnologia, a geração da medicina avançada. Antigamente era assim, tá com alguma coisa, só oração, né? Agora, tenho Dorflex no bolso. Não vou lá na frente para oração não, tenho Dorflex aqui, eu tomo daqui a pouco. Não é assim, gente? A gente confia na medicina, que bom, né? Porém, o que o acúmulo disso nos faz? A cada vez menos, a gente ouve dizer, a gente diz o que está em Tiago 4,15. Em vez disso, vocês deviam afirmar: se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Porque a gente tem o controle. A era é para inflamar o nosso ego, para que a gente se sinta na condução. E aí o Senhor falava muito comigo isso, de que nós somos uma geração que tem se recusado a viver a profundidade. Porque é uma geração que consegue ter o controle de muitas coisas e tem uma indisposição a depender menos de Deus, mais de Deus. Porque muitos têm recusado a viver o convite à profundidade? Bom, porque mergulhar para viver a profundidade, a gente tem que mergulhar os nossos pensamentos, a gente tem que mergulhar o nosso racional. A gente tem que, como Paulo falou, levar cativo todo o pensamento em obediência à palavra de Deus, substituir os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus, e isso é um ato de fé. Às vezes é fácil a pessoa ter um comportamento de fé. Agora, aquilo que vem de dentro é só entre eu e Deus. Eu posso dizer para alguém: olha, anda desse jeito, e por dentro ela pode estar andando de outro jeito, certo? Eu falo: olha, anda certinho aqui, por dentro eu tô... Esses dias eu ouvi uma história mais ou menos nesse sentido, né? A menina falando: olha, minha mãe um dia brigou comigo e falou que não era para fazer tal coisa e tal, e por dentro eu estava assim: mas eu já fiz tal coisa só para te desobedecer. Tipo, ela não tinha feito, mas na mente dela ela queria mostrar que ela era rebelde, desobediente. Então de nada vale os atos externos se a mudança não tiver na mente.
no interior. De nada vale eu entrar na igreja se eu não souber o que significa ser igreja. É bom? É, desde que se aprenda. De nada vale eu viver um mandamento se no meu interior o meu pensamento ainda não foi transformado. E aí, a emoção já se converteu. A emoção, ela se converte mais rápido do que a mentalidade. Eu sinto Deus, a presença de Deus é inegável. Mas será que eu me rendo aos pensamentos de Deus? Será que eu me submeto aos pensamentos de Deus? Por isso, para mergulhar, é preciso ter uma confiança total. Uma rendição total de que os pensamentos de Deus ao meu respeito são melhores do que os meus. De que o que o Senhor tem sobre a minha vida é aquilo que deve prevalecer. A gente ouviu aqui isso esses dias. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para lhe dar um bom futuro. E eu creio que nesse convite de Deus, o Senhor, Ele deseja tirar os nossos pés do chão. Você crê nisso? Quando a gente não sabe nadar, a gente fica ali buscando onde está o pé, não é assim? Deixa eu ficar segurando aqui, porque eu quero onde dá pé. Ou então traz a boia. Coisa mais triste, gente, é a gente viajar para um lugar legal e não saber nadar. Você tem que segurar as malas de quem está se divertindo e nadando. Já viu ali em Angra dos Reis? Para lá com, como é que chama? A lancha, né? Quem sabe nadar faz o quê? Pula. Liberdade. E quem não sabe? Segura as malas. E fica de olho aí nas minhas malas, né? Eu não vou me arriscar, não. E nessa visão que o Senhor colocou ali no meu coração, é como se o Espírito Santo falasse aquilo: olha, um nadador profissional, ele pode explorar o mar, ele vê o que ninguém vê, ele vê a beleza do oceano, ele vê um mundo que não existe. Um dia desses eu conversei com uma pessoa que teve essa experiência de fazer um mergulho, e ela estava encantada. Ela falou: existe um mundo que a gente desconhece, é lindo, é uma beleza, é uma diversidade, é algo incrível. Enquanto você está lá, você esquece da vida aqui fora. E a gente entende que é isso mesmo. O convite para mergulhar no rio de Deus é para a gente viver uma aventura gloriosa. É para você estar num lugar que você vai desbravar, vai destravar coisas que você vai dizer: meu Deus, por que eu não vivi isso antes? Mas para isso eu preciso aceitar o que é mais difícil. É tirar os meus pés do chão, é deixar o Espírito Santo conduzir. Este nado, esse mergulho, nós por nós mesmos a gente não sabe. A gente só sabe ir até quando as águas estão aqui. A gente fala: eu estou indo aos cultos, eu estou lendo a palavra, estou orando, estou obedecendo. Mas tem lugares que a gente vai ter que atravessar a nado. E o Senhor está dizendo: aceite esse convite. Viva a profundidade. Comece a nadar, comece a tirar os seus pés do chão. Fica um desespero. Quem não sabe nadar: ai, aqui já não estou conseguindo. O Vando sabe, né? Que o Vando é mais alto que eu. Vando, aqui já não tem pé, me ajuda. Mas no rio de Deus é diferente. O Espírito Santo diz: vai, eu sou o seu oxigênio. Fecha os teus olhos e mergulhe. Eu vou te levar. Às vezes só basta um passo, só basta um sim para o Espírito Santo. Dizemos: eu quero. Porque a mente fora, gente, a mente é mente, ela nos engana. Ela fala: não, não vai não, tá bom aí. Você não está vendo já? Já não está lá? Já não está vivendo o Evangelho? Já não está vivendo? Você já não é cristão? Todo mundo sabe que você é cristão? Mas existe um convite de Deus para irmos mais fundo. Talvez com alguns aqui é nos dons espirituais que o Senhor deseja mover sobre a sua vida. Destravar aquilo que está travado. Você tem pedido para o Senhor e Ele deseja te entregar isso, mas você ainda está no teu plano racional. Existem bênçãos
sim, terrenas, materiais, e que o Senhor já colocou no seu coração um projeto, algo, e você está, mas será? Aqui eu ainda tenho uma segurança, e lá eu não tenho, mas o Senhor diz: mergulhe. Às vezes é uma palavra que você precisa liberar no seu lar, é uma palavra sobre a sua vida, é trocar um pensamento, é substituir. É dizer: Senhor, eu quero, tira os meus pés do chão, mas me ajude a entrar neste rio. Porque é o que a palavra diz: aonde esse rio passar, tudo viverá, traz vida. Você sente a vida de viver com o Espírito Santo, você já tem sentido. Mas o Senhor deseja um saneamento maior, Ele deseja expandir isso. Eu não sei a idade de cada um aqui, mas não importa. Quero dizer lá para o irmão Fernando: tem mais águas profundas, tem mais para o irmão, para a irmã Maria. Tem profundidade. Miguel, para a sua vida. Jennifer, para a sua vida. O Senhor deseja levar vocês a um lugar mais fundo nesta geração, sobre nós. Não deixe, irmãos, não permita que a racionalidade, aquilo que parece loucura, prevaleça. Quando algo vir na sua mente: é loucura, você fala: não, eu preciso discernir espiritualmente. Senhor, tira os meus pés do chão, Senhor, tira os meus pés do chão. É um convite talvez muito difícil de se aceitar, porque quando o Senhor nos leva em águas profundas, alguém que está do seu lado pode dizer que é loucura. Mas se você está com o Espírito Santo, Ele te fortalece, Ele te inspira, Ele te segura, Ele te sustenta. Ele fortalece o seu entendimento. Eu não sei o que você tem apresentado ao Senhor, que você entrou aqui nesta noite colocando no altar do Senhor. Talvez você já tenha experimentado esse nado, mas o Senhor está dizendo: filho, vem para águas mais profundas. Pode mergulhar mais, pode aceitar esse convite, porque é para você também. Ah, mas eu sou novo na tua casa, Senhor. Pode aceitar esse convite, que é para você também. Não importa quem você é. Se você está neste lugar, esse convite é para você. Você pode se colocar de pé? Ó Senhor, nós começamos nesta noite, ó Pai, declarando a Tua santidade. Nós começamos, Senhor, nesta noite dizendo, ó Pai, que nós nos unimos aos serafins, aos querubins, que declaram a Tua glória, a Tua beleza, a Tua formosura, Senhor. E nós clamamos nesta noite, Pai, para que assim como o Senhor tem despertado adoradores e adoradoras sobre toda a face da terra, eu creio que o Senhor tem despertado nesta noite adoradores que irão mergulhar mais fundo, Senhor, em adoração, em uma vida, Senhor, em profundidade, em uma vida, Senhor, em intimidade contigo, em uma vida, Senhor, que não permite limitações, mas uma vida, Senhor, que pode dizer, Pai, eu confio em Ti, tira os meus pés do chão. Tira os meus pés do chão. Aleluia. Tira os meus pés do chão. Você pode dizer isso para o Senhor, se você aceitar. Tira os meus pés do chão. Tira os meus pés do chão. Leva no Senhor. Tira os meus pés. Leva no Senhor a mergulhar, ó Pai, nestas águas profundas. Tira os meus pés do chão. Tira os meus pés. As minhas seguranças eu entrego a Ti. Tira os meus pés do chão. Tira os meus pés.
Oh Senhor, do que eu construí, Senhor. Tira os meus pés do chão. Leva-nos, Senhor, a viver a Tua palavra em integridade. Tira os meus pés do chão. Tira os meus pés do chão. Entregue o controle ao Senhor. Entregue o controle. Entregue a direção. Entregue os planos do Teu coração. Tira os nossos pés do chão para viver a Tua vontade. Tira os nossos pés do chão. Você pode fazer uma oração ao Senhor neste momento. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma confiança ilimitada? Qual é a área da sua vida que você precisa de coragem para mergulhar, para se render? Que nesta noite seja destravado tudo o que se impede, tudo aquilo que está como obstáculo de viver os planos do Senhor, os sonhos do Senhor sobre a sua vida, a cura que o Senhor tem. Há curas que só vão se efetivar se você colocar-se por inteiro nesse rio. Há milagres que só vão ser concluídos se você se lançar por completo neste rio do Senhor. A Tua palavra aqui está, Senhor. Que o Senhor nos ajude como igreja a vivermos esse tempo, Senhor, de tanta incredulidade, mas que o nosso coração não esteja, Senhor, nas confianças humanas. Que o nosso coração, Senhor, não considere loucura aquilo que vem de Ti, mas que nós possamos estar completos por inteiro nos Teus rios, a ponto de aceitar, Senhor, a chegar do outro lado, Pai, a atravessar esta situação a nado, a atravessar, Senhor, neste mistério a nado, a viver, Senhor, os Teus projetos sobre nós a nado, Senhor, a nado, a nado, a nado, Senhor. Assim como o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha, nos ajude, Espírito Santo, a mergulhar neste rio, para que a gente acesse aquilo que o Senhor já reservou a cada um de nós, para que a gente chegue a um pleno conhecimento do Senhor, para que a gente viva, Senhor, um novo tempo de revelações espirituais, aquilo que o Senhor tem para estes dias, para a nossa vida, que não seja impedimento nosso homem racional, mas que nós possamos estar, Senhor, em conformidades com o nosso homem espiritual, ó Pai, ao som da Tua voz. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.